Debaixo do braço e um sorriso no rosto, a Bíblia nos mostra que os fariseus homens, tidos como os mais religiosos e estudiosos do povo judeu, odiavam Jesus não porque ele fazia o mal, mas porque ele fazia o bem quando Jesus curou um homem em pleno sábado. Um gesto de compaixão e poder divino, o que eles fizeram, em vez de glorificar a Deus, conspiraram para matá-lo. Está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Isso revela um nível de possessão silenciosa, disfarçada de zelo religioso. Eles conheciam as Escrituras, citavam Moisés, jejuavam, oravam nas praças, mas o coração deles já não era de Deus, era do diabo. E é exatamente isso que está acontecendo. Hoje, em muitas igrejas, pessoas com cargos, com títulos, com microfone na mão, mas que estão sendo instrumentos de divisão crítica, doutrina falsa e destruição espiritual. Elas não gritam, não espumam, não caem no chão. Mas o veneno está ali sutil. Sorrateiro. Se infiltrando nos ministérios, contaminando os mais fracos. Esfriando os fervorosos. Essa é a possessão que mais mata, a que ninguém percebe, a que o próprio possesso acha que está tudo bem, que está sendo usado por Deus, quando na verdade está sendo manipulado pelas trevas. É por isso que precisamos abrir os olhos e parar de pensar que o diabo só age em centros espíritas ou terreiros. Ele age dentro das igrejas. Ele ama lugares onde há movimentação religiosa sem discernimento espiritual, onde há rotina sem arrependimento, onde há vaidade no altar, onde o foco não é a glória de Deus, mas a glória do homem, e onde esse ambiente existe, ele entra sem precisar arrombar porta, porque a porta já está escancarada, pior ainda. É quando essa possessão silenciosa se manifesta por meio de heresias, doutrinas distorcidas, que parecem bíblicas, mas são cheias de erro, palavras ditas no púlpito que emocionam, mas não salvam, versículos fora de contexto, promessas que Deus nunca fez, manipulações espirituais para obter dinheiro, controle ou fama. A Bíblia é clara quando diz que nos últimos tempos surgiriam falsos mestres que introduziriam heresias de perdição, e muitos, infelizmente, os seguiriam. Esses falsos mestres são possuídos. Sim, muitos deles são, mas não do jeito que você imagina. Eles não ficam endemoniados no chão. Eles são tomados por um espírito de engano, um espírito mentiroso que os convence de que estão certos mesmo quando estão matando almas. E o pior, arrastam multidões com eles. Porque a possessão silenciosa é atraente, é simpática, é popular. Mas por trás do discurso bonito, há um abismo preparado pelo inimigo. Se você está numa igreja onde não se prega no arrependimento, onde não se fala de santidade, onde o pecado é relativizado e o inferno é ignorado, muito cuidado, porque o Evangelho de Jesus não é entretenimento, é confronto. E se ninguém está sendo confrontado, é sinal de que a verdade foi trocada por heresia. E essa troca não é humana, é demoníaca. E o diabo não precisa que todos acreditem nele. Basta que ignorem a verdade. Agora pare e pense. Será que você já foi manipulado por alguém assim? Alguém que parecia muito espiritual, mas depois revelou uma natureza destrutiva? Será que você já ouviu pregações que soaram bonitas, mas deixaram sua alma vazia? Ou até confusa? Isso não é normal. Isso é sinal de contaminação, sinal de possessão mascarada, sorrateira, que entra com versículos nos lábios. Mas veneno no coração, é hora de você despertar. Se essa mensagem está fazendo você abrir os olhos, comente aqui embaixo. Agora eu entendi o que era disfarçado, porque sua experiência pode ser a resposta para muitos que ainda estão cegos dentro da própria congregação e não esquece. Comente agora porque o inimigo quer que você continue em silêncio. Mas o seu comentário pode libertar alguém. Quando pensamos em possessão demoníaca, é comum imaginar cenas escandalosas e situações extremas. Mas como já vimos, o inimigo é astuto. E às vezes ele não grita. Ele governa. Decisões, doutrinas, planejamentos e até lideranças. Você já parou para refletir sobre quantas decisões são tomadas dentro de igrejas, ministérios e conselhos espirituais que não têm base na palavra de Deus? São decisões guiadas por preferências humanas, interesses ocultos e vaidades pessoais.
E isso é mais perigoso do que se imagina, porque um altar que se afasta da Bíblia, inevitavelmente se aproxima das trevas, mesmo sem perceber no livro de Daniel. Capítulo 10. Vemos uma cena espiritual chocante. O anjo Gabriel tenta levar uma resposta de Daniel, mas é impedido por um ser chamado o Príncipe da Pérsia. E este não era um homem, era um demônio territorial que influenciava diretamente decisões políticas e espirituais naquele reino. Isso mostra que o reino das trevas atua estrategicamente para influenciar líderes reinos e decisões que afetam multidões. Agora pare e pense se fazia isso com impérios no passado. O que o impede de fazer o mesmo hoje dentro das igrejas? Hoje. Infelizmente, muitos altares se tornaram plataformas de poder. Ego e política, homens estão tomando decisões ministeriais com base em status, dinheiro ou interesses pessoais. E o pior, usando o nome de Deus para justificar. E quando isso acontece, quem está sentado no trono daquelas decisões não é o Espírito Santo, é o príncipe deste mundo. Igrejas que aprovam casamentos antibíblicos, que ignoram o pecado para não perder membros, que transformam o culto em show e o evangelho em produto. Estão, sem perceber, cedendo espaço à ação demoníaca no governo espiritual. E se você acha que isso é exagero, olhe ao seu redor. Veja quantas doutrinas novas estão surgindo que não têm nenhuma raiz bíblica. Veja quantas revelações modernas estão sendo aplaudidas, mas negam claramente os ensinos de Jesus. Isso não é coincidência, é uma estratégia bem elaborada, porque um povo desviado da palavra se torna presa fácil para o engano. E onde o altar não consulta a Bíblia, o púlpito vira palco e a mensagem vira espetáculo, mas a verdade desaparece. É assustador pensar que dentro de um templo decorado com cruz, com louvores, tocando com uma multidão, cantando Aleluia, possa haver presença demoníaca guiando decisões. Mas é real, o diabo não tem medo da estrutura. Ele tem medo da verdade, e se a verdade está ausente, ele se instala com facilidade. Ele não se incomoda com cultos longos ou multidões emocionadas. Ele se incomoda com arrependimento genuíno, com santidade, com obediência à Escritura. E aqui vai um ponto que precisa ser dito. Nem todo líder está sendo guiado por Deus. Nem toda decisão em nome do Evangelho. Vem do céu, Judas caminhou com Jesus, e ainda assim foi tomado por Satanás. Isso mostra que a presença física dentro de um ministério não significa a presença espiritual com Deus. O problema não é o cargo, é o coração. Um líder pode pregar bem, cantar bem, liderar bem, e mesmo assim estar em aliança com o mal sem saber. Porque o que define quem governa não é até a aparência, é a fonte das decisões. Agora pense com calma. Você já esteve em uma igreja onde sentia que as decisões eram confusas. Os propósitos eram sempre políticos e o nome de Deus era citado apenas para justificar atitudes estranhas. Isso pode ser sinal de que o altar estava contaminado, que algo ou alguém ali estava sendo usado por espíritos contrários ao Espírito Santo. E quando isso acontece, a igreja se enfraquece. Os membros se perdem e o evangelho é envergonhado. É uma tragédia espiritual que começa nas reuniões de gabinete e termina em vidas destruídas. É por isso que precisamos ser criteriosos. Discernir quem está tomando as decisões e com base em quê. Não é sobre ser bonzinho ou gente boa, é sobre ser bíblico, se o que está sendo aprovado não está na palavra, se o que está sendo ensinado contradiz as Escrituras, se o que está sendo promovido afasta de Cristo. Então não é de Deus. E se não é de Deus, alguém está abrindo a porta para o inimigo. E não há neutralidade nessa guerra espiritual. Ou é luz ou é trevas. Se esse tipo de alerta faz você perceber o quanto é importante vigiar quem você segue, quem te lidera e quem está no altar da sua igreja. Inscreva-se agora neste canal. Aqui você não vai encontrar achismos nem heresias disfarçadas de revelação. Aqui é Bíblia, verdade e confronto com amor, porque quem ama a igreja fala a verdade. E é por isso que esse canal existe. O que você faria se descobrisse que aquela profecia linda que você ouviu no último culto não veio do céu? Mas do inferno parece pesado demais dizer isso, né? Mas é exatamente o tipo de alerta que precisa ser feito.
Hoje em dia, muitos crentes estão sendo guiados não pela palavra, mas por revelações. Revelações essas que parecem divinas, mas na verdade são armadilhas bem disfarçadas em Atos dos Apóstolos. Capítulo 16. Encontramos uma jovem possuída por um espírito de adivinhação. Ela seguia Paulo e Silas gritando: "Esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação." Olha que curioso, ela não estava falando mentira. Mas o espírito que falava por ela não era o Espírito Santo. Isso nos ensina algo poderoso: nem toda palavra bonita, nem toda fala que parece espiritual vem de Deus. Às vezes, o diabo diz a verdade, mas para ganhar a sua confiança, e quando você baixa a guarda, ele coloca o engano por trás da verdade. Esse é o jogo dele, misturar luz com trevas, para que você confunda o certo com o errado. Hoje, infelizmente, temos muitos profetas dentro das igrejas que operam da mesma forma que aquela jovem falam. O que o povo quer ouvir. Usam frases de impacto. Revelam CPF, nome da mãe e até supostos planos de Deus. Mas tudo isso sem qualquer base bíblica, sem temor e muitas vezes com um fundo de vaidade. Manipulação ou comércio espiritual. É o evangelho mágico. É a fé espetacular. É o culto como show. Mas onde há espetáculo, há distração, e onde há distração, o diabo trabalha sem ser notado, porque ele sabe que se mantiver a aparência de piedade, ninguém vai questionar a fonte daquilo que está sendo feito. E sabe qual o maior problema? As pessoas querem ser enganadas. Elas correm atrás de experiências visões.